Bom dia a todos, pode sentar, por favor. Bom dia àqueles que nos acompanham pela internet. Senhoras e senhores, nossos irmãos e irmãs de todo o Brasil. Então, eu tive a graça de, ontem mesmo, conversando com o presidente, né, na verdade, ele ia dar o sermão, anteriormente. Aí eu fiquei feliz quando o presidente falou assim, não, pastor Amaral, eu vou dar o sermão amanhã, né, comunica para todos acompanhar o sermão. Eu fiquei muito contente porque ele ia transmitir as orientações para todo o Brasil, que vem da Coreia, né? Então, mas como eu falei anteriormente, como não houve a possibilidade de traduzir todo esse material, não houve tempo hábil, então esse sermão foi transferido, né, adiado para domingo que vem com o presidente. Então, por favor, irmãos e irmãs, se preparem, né, para essa orientação, para realmente nós, guiados pela nossa figura central, o presidente Koichi Sasaki, nós possamos realmente acompanhar, alinhado ao verdadeiro pais, à verdadeira mãe, ok? Então, no sermão de hoje, observando aí a continuidade tanto de domingo passado, que foi falar das palavras da verdadeira mãe, e também o informativo semanal, e nesse informativo semanal, podemos observar realmente o coração da verdadeira mãe, em poder, pelo menos, um terço da humanidade conhecer o verdadeiro pais, né? E é a nossa grande responsabilidade de nós, cada um de nós, né, assumir a responsabilidade perante o céu, de testemunhar, de transmitir as bênçãos para todos os nossos irmãos e irmãs. Então, eu posso dizer que eu peguei um tema mais ou menos assim, quem sou eu perante o céu, né? Eu, Amaral, né? Será que eu pertenço a Deus ou pertenço a Satanás? Estou no meio do caminho, estou andando mais rápido, estou andando de chinelo, estou andando de carro, estou andando de bicicleta, né? Ou de avião, né? Então, se nós observarmos aqui, qual o curso forma original? O curso forma original é que Adão e Eva deveriam obedecer o mandamento de Deus, né? Esse seria o fundamento de fé. E qual seria o fundamento de substância? Seria que Adão e Eva deveriam realmente estar com união com Deus, servir o coração de Deus, ser o templo de Deus, a natureza original da criação. Então, quando Adão e Eva atingissem essa posição, automaticamente eles seriam o quê? Seria a perfeição individual, né? E seria a união com Deus absoluta. Seria a perfeição da encarnação do Verbo. Esse é o curso fórmula original que Adão e Eva deveriam seguir, né? E toda a humanidade originalmente. Então esse é o sonho, esse é o nosso sonho, o sonho de cada um de nós. É a porção de responsabilidade humana. Então, mas eles fizeram isso? O que é que vocês senhores acham? Cumpriram esse mandamento de Deus? Será que eles obedeceram a palavra de Deus ou a palavra de Lúcifer? O que é que vocês, senhores, acham? Nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando pela internet, de todo o Brasil e outros países do mundo, aqui estão presentes. Então você vê como Satanás distorceu a palavra, né? Mas mas é verdade que Deus proibiu comer de todos os frutos? Olha como ele, né, distorce a palavra. Então, é bem interessante como que as coisas acontecem. Então, ela não deu relatório para Deus, né? De que o Lúcio está falando, não, mas se você comer, você vai ser igual a Deus, né? Sabendo o bem e o mal. Até então, saberia só o bem, né? Então, se desse relatório para Deus, pai, olha, o Lúcio está fazendo isso para mim, falando essa palavra aqui, está correto isso? Se ela desse relatório, mudaria tudo. Ou mesmo quando aconteceu com ela, se ela desse relatório para Adão, será que Adão daria relatório para Deus? Olha, fala com o pai, né? Mas não houve esse relatório para Deus, né? Não houve essa comunhão com Deus, essa unidade com Deus, não houve. Entende? Então, Adão e Eva seria essa substância de Deus, se houvesse, né? Então, se houvesse essa unidade com Deus, eles manteriam o sexo absoluto, né? Não haveria queda, absolutamente não haveria queda. Mas, todos nós sabemos que, se responde a um só Deus, unido com o coração de Deus, então essa relação de coração com Deus seria absoluta. Então, Deus seria a substância em Adão e Eva, né?
O Deus visível tornaria visível na substância de Adão e Eva, através da perfeição de Adão e Eva. Então Deus é um ser perfeito, só pode ser a substância não ser perfeito. Mas a partir do momento que cortou essa relação com o Pai, então infelizmente, né, o que aconteceu conosco? Né, acompanhando os guias internos do presidente, praticamente dia 20 agora de maio, na verdade, o presidente vai completar 40 dias lá em Jardim. E nós temos aproximadamente quase 30 vídeos de orientação do princípio divino, do curso fórmula que o presidente está nos educando, nos ensinando. Então, qual o objetivo que a nossa figura central está nos orientando? É para que nós possamos nos educarmos, para que famílias abençoadas, todos os membros do Brasil, possam nos educarmos. Porque mesmo que nós estamos no distanciamento do coronavírus, nós não podemos estar distanciados da palavra de Deus. Tomamos distância do coronavírus, por causa do vírus é perigoso, ok? Devemos ter todo esse cuidado, mas nós devemos nos aproximarmos da palavra de Deus, nos educarmos com a palavra de Deus, para que possamos ter essa unidade mais próxima de Deus. Porque infelizmente o que aconteceu conosco? Nós ficamos divididos por causa da queda. Por um lado, nós somos filhos de Deus. Como Criador, nós somos filhos de Deus. Mas infelizmente, nós temos uma linhagem de sangue de Satanás. Que Satanás diz, não, você é meu filho, você pensa como eu, você age como eu, né? O seu sentimento, o seu pensamento é meu. Você fala Deus, né? Fala pais celestiais, verdadeiros pais, mas você pensa como eu penso, você, né, sente como eu sinto. Então, você quer dizer que é dos pais celestiais, mas a sua vivência é a minha vivência. Então, Satanás acusa dessa maneira, dentro de mim mesmo, no meu pensamento, no meu sentimento, às vezes nas minhas ações, na minha motivação. Então, até que ponto, né, realmente, nesse meio de caminho que nós estamos, né, que é minha própria responsabilidade, é nossa responsabilidade, sabemos, Pai Celeste, eu estou no meio do caminho, mas que tipo de condição, eu estou me aproximando do Senhor? Eu estou me distanciando, ok, tem que distanciar do coronavírus, mas eu não posso me distanciar do Senhor. Então, como eu faço isso? Através da relação como? Que tipo de relação que nós devemos ter com os pais celestiais, com os verdadeiros pais? Através do centro. Através do centro. Então é bem interessante quando o presidente falou assim, olha, pastor Amaral, amanhã eu vou dar o sermão, né? Amanhã eu vou dar o sermão. Aí eu fiquei feliz, né? Aí quando chegou quase meia-noite, não, pastor Amaral, o senhor dá o sermão. Aí eu falei assim, nossa, será que... Aí se o meu coração muda ou não muda? Ou ele é estável, se mantém? Então se você tem essa relação próxima com a figura central, com o seu centro, diz, olha, faz isso, não, mas não faz não, agora faz. Não muda, não pode mudar, se mantém normalmente, né? Pai, você queria, agora você não quer mais? Sim, tudo bem, pai, tranquilo. Então é interessante esse momento, é muito especial, que cada um de nós pode sentir de esfera, de estágios diferentes, de formas diferentes, né? Então o fato de nós estar no meio do caminho, gente, isso é muito sério. Então, se eu dou boas condições, então depende da minha condição, que tipo de condição que eu dou. Se Deus pede algo para mim, né, fazer, ou mesmo no meu pensamento, no meu sentimento, será que isso é da vontade de Deus ou não? Então depende, às vezes, do meu entendimento da palavra, do princípio, do que eu estou recebendo, da educação que eu estou recebendo. Será que isso é da vontade de Deus ou não? Se meu pensamento e sentimento, peraí, é da vontade de Deus ou não? Então tem que analisar bem, né? Se o Satanás falar assim, não é. Então esse é da vontade de Deus. O que o capeta diz para você no seu pensamento, sentimento, eu não gostei disso. Então, se eu não gostei, aí já apareceu a minha natureza caída. Então é a natureza de Satanás, que está interferindo já no meu pensamento, no meu sentimento, para que eu não tome aquela direção de Deus. Então, se eu quero ir para cá, faço aquela boa condição, né? Quero fazer uma boa condição, e eu não faço. Nossa, então tem as condições básicas, que todos nós já sabemos, né? Condições simples, não é, senhora Yolanda? Condições simples que nós já fazemos, como base de fundamento de fé, né? Que todos nós sabemos que é o dízimo, né? Condições simples, é o dízimo, sermão, rondoquê, oração, né? Jejum.
Condições simples que nós mesmos fazemos por nossa própria conta, nossa própria responsabilidade. Mas a melhor condição que nós temos, qual é? Aquela condição de relacionamento. Principalmente com o nosso centro, que representa os pais celestiais, que representa Deus, que é a figura central. Então, essa relação é uma grande condição para nós nos aproximarmos de Deus. Né? Ok? Mas, quando fazemos isso, opa, eu estou dando um passo a mais, né? Que mesmo sendo filho de estar no meio do caminho, é minha porção de responsabilidade. Deus não interfere, Satanás também não. Então, estou dando um passo a mais para Deus, me aproximando mais de Deus. Ah, será que Deus pode me abraçar? Não, Deus só pode me abraçar verdadeiramente quando me atingir a perfeição, unir mente e corpo. Aí quando se tornar perfeito, aí Deus pode vir, né, me abraçar. Olha, meu filho voltou. Mas até lá é um processo, em minha porção de responsabilidade, me aproximarmos cada vez mais de Deus. Então, vou crescendo. Então, de repente eu começo andando, aí vai aumentando a velocidade. Tem uma pessoa que brincou hoje comigo, né? Nossa, pastor, eu estou andando de um pé só de chinelo. Eu falei, o que foi que houve? Né? Eu achei interessante, né? Está andando com o pé só de chinelo. Então, mas ok, mas você está andando em direção a Deus? Ok. Então, aí você vai aumentando a velocidade, depende do seu entendimento, do seu relacionamento com Deus, né? Com o seu centro. Então, vai aumentando a velocidade de bicicleta, para com Deus. Vai aumentando a sua velocidade, o quê? Como diz o presidente, né? De carro, depois de avião, até chegar ao quê? A substância, que é o Chonluguk, que é a relação próxima, né? Um se tornar um só. É um processo. E cada um de nós temos uma velocidade diferente. Não adianta fazer comparação, né? O pastor daí está mais próximo, né? Quando eu olho para ele, nossa, o pastor daí, olha. Quando eu olho a Midori, nossa, a Midori está aproximando o pastor, não, que está... O Yoshimi está bem próximo, né? Muito bom. O pastor Samuel também está correndo, né? Está próximo. Então, cada um de nós, né, Ronaldo? Então, nós estamos se aproximando. Cada um de nós tem uma velocidade, um entendimento. Por quê? Nós temos várias situações, pessoal. Várias situações. Então, Deus quer se aproximar de nós. Então, como a gente vê a nossa mãe, né? A nossa mãe, realmente ela quer abraçar pelo menos um terço da humanidade. Quer abraçar toda a humanidade, pelo menos um terço. Mas para chegar a um terço, nós precisamos fazer o quê? Dar testemunho. Então o princípio divino diz assim, né? Acho que certamente os senhores lembram, né? A questão da liberdade. Às vezes a gente acha que não tem liberdade, né? Mas o que é liberdade? Não existe liberdade fora me ajude aí, fora do princípio, né? Não existe liberdade sem responsabilidade. E não existe liberdade sem resultados reais. Então que resultados é esse? Eu tenho que me tornar filho, eu que tenho que transformar os outros nos filhos. Então, quando olha assim a esposa, tem os nossos filhos físicos, que são filhos espirituais, nossos filhos, também os filhos espirituais também, né? Então, comunicando com alguns essa semana, eu falei, nossa, realmente, a gente passa muito tempo sem comunicação com eles. Então, a gente fica um pouco, assim, meio desapontado, porque deveria ter mais comunicação com filhos espirituais. E aí vamos começar a mandar vídeos, né? Vídeos, para que eles possam multiplicar aqueles vídeos das palavras dos pais celestiais, do verdadeiro Pai, do princípio divino para outras pessoas. Então nós temos que cada vez mais dar condição para que Deus vai tendo condição. Já viu aquela brincadeira quem já fez a brincadeira de cabo de guerra, né? Nessa Yolanda, a Yolanda já fez muito lá, acho que no Peru deve ter muito cabo de guerra lá, né? Que você... Quando aquele mais forte que está para o lado de Deus, vai puxando, não, vamos para o lado de Deus. Né? Então Deus está laçando, vem meus filhos, vem. Quer dizer, mas eu tenho que querer ir. É o livre-arbítrio, é a porção de responsabilidade humana. Então é a condição que eu dou. Então através a famosa condição, né? Condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Se eu não faço isso, né? Elimina as 4 naturezas decaídas, não tomar, né? Não tomar o ponto de vista igual de Deus, nós temos que tomar o ponto de vista igual de Deus. Não sair da posição, não inverter o domínio e não multiplicar o mal. Então, mas tem um outro lado. Então a gente começa a fazer má condição.
quando começa a dar má condição, o que acontece? Satanás tem o direito de nos puxar. Olha, você é meu filho. Você é da minha linhagem. Você diz que é filho de Deus, né? Foi criado por Deus, mas você faz o que eu quero. Então Satanás ele tem essa condição por causa da linhagem de sangue, né? Mas mesmo que nós recebemos a bênção, que é só o passaporte, a linhagem de sangue, então Deus nos dá através dessa condição, porque a bênção é o quê? Ela é condicional. Então aí eu tenho um passaporte, eu tenho que caminhar, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer fazer o passo a passo no processo da restauração. Então se eu dou má condição, se eu dou boa condição, é condição de realização para eliminar a natureza caída, para me aproximar mais de Deus, não é? Mas se eu dou má condição, o que é? Condição de acusação de Satanás. Então Satanás tem esse direito. Então ele vai assim, você fala, você é Amaral, fala nos pais celestiais, fala no verdadeiro pais, mas o seu pensamento é meu. Eu estava relembrando os vídeos, né? A Soranã falando, você tem meu caráter, né? É interessante aquele testemunho da Soranã, muito, muito bom, é bom assistir várias vezes, né? É verdade. Nossa, a gente quer fazer a vontade de Deus, né? Quer fazer, mas às vezes o sentimento, o pensamento não é de Deus. Então essa noite eu fiquei pensando, Pai Celeste, por favor, permita que o meu pensamento, o meu sentimento seja do Senhor. Eu não quero ter o pensamento do Satanás, porque é horrível. É horrível. Então você não consegue dormir, né? Porque você não quer ser, durante o sono você não quer que, né? Você quer pensar em Deus, mas você tem que dormir um pouco também, né? Então você quer pensar, Pai Celeste, eu quero pensar como o Senhor pensa, quero sentir o que o Senhor sente, né? Agora é fácil, porque você vai pensar como Deus pensa, sentir o que Deus sente, você não aguenta, porque é muita dor para Deus. É muito dolorido o coração de Deus, né? Porque quanto tempo Deus tem esperado? Milhares e milhares, né? Agora o verdadeiro Pai foi para o mundo espiritual, né? Quanta saudade nós temos dele. Também era a verdadeira mãe. A verdadeira mãe também está esperando. Ela vai esperar mais o quê? Ela diz, ela vai esperar mais 10 anos, 20 anos? Até quando? Né, irmãos? Até quando ela vai esperar? Então, é minha porção de responsabilidade decidir. Pai Celeste, eu estou determinado. Estou longe do ideal? Estou longe. Mas estou no caminho certo. Eu não vou desistir. Não vamos desistir. Vamos desistir, pessoal? Vamos desistir? Claro que não. Porque nós sabemos que esse é o caminho. Nós sabemos que esse é o seu caminho. Entende? Então, mas nós, muitas vezes queremos reclamar de muitas coisas que acontecem conosco, não é? Muitas vezes, por que não dá certo? Por que acontece isso comigo, né? Aí você fica analisando, nossa, mas nós temos o quê? Nós temos várias situações de pecados de antepassados, né? Temos os nossos pecados coletivos, tem pecado às vezes pessoal, a natureza caída, que são 4. Gente, tem muitas coisas que nos influenciam, né? E aí nos deixam a gente sem rumo. Aí foi perguntado uma vez, né? Eu acho que, acredito que foi num seminário de 120 dias, me corrija se eu estiver errado, que Soranã estava lá com o verdadeiros pais, e aí nosso pai perguntou, quanto por cento você acha que é você mesmo? Eu acho que eu sou 35%. E aí nosso pai respondeu na hora, sem Soranã, né? Ela perguntou, sem ela responder, nosso pai, não, 95% não é você, só 5%. Então 95% nós somos dominados, controlados pelo mundo espiritual. E bom ou ruim? Geralmente é ruim. Então, na verdade, a gente pensa que eu sou eu mesmo, mas não sou eu. Essa que é a verdade. Então, nós temos que alertarmos, né? Irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, todo o Brasil. Por isso que esse processo de educação, realmente de ensinamento que o presidente tem nos dado, é muito maravilhoso. E ele é uma orientação em nível nacional, é uma direção nacional para nos educarmos. Porque eu vejo, desde mesmo muito tempo de igreja, muitas dessas educações eu não recebi. Eu conversei com algum irmão dias atrás, aí o irmão falou assim, pastor, eu tenho 40 anos de igreja, hein, Samuel?
pastor Samuel, tenho 40 anos de igreja, já fiz o curso Fórmula. Fiz 3 anos e meio de restauração material, 3 anos e meio de testemunho, já fiz meu curso Fórmula. Aí eu pensei comigo, Pai Celestial, será que ele está perfeito? Será que ele se tornou perfeito? Já se uniu com os Pais Celestes, né? Já salvou a tribo, né? Já para restaurar a cidade, a nação? Sabe, porque se você tem se você não tem um entendimento, é complicado. Então, aí, muitas vezes, demonstra a natureza caída, e aí, eu já fiz o curso Fórmula, tenho 40 anos, então, a pessoa já, quando a pessoa fala, ela demonstra ressentimento, ódio no coração, então, é muito dolorido. Você percebe como está longe de Deus. E você sente que é minha responsabilidade de educar, né, amar e educar essa pessoa. Entende? Então, nós lemos lá no princípio divino que diz assim, né? Na página 89, no digital, tem uma versão digital, né? E tem na página 175 do princípio divino, que nós lemos, diz assim: foi explicado que Deus deu aos seres humanos uma porção de responsabilidade, com uma condição através da qual ele pode amá-lo mais do que qualquer outro ser na criação. A intenção de Deus, ao dar-lhe esta condição, era fazê-los merecedores de serem os senhores da criação, tendo eles herdado a sua natureza criativa. Contudo, os próprios seres humanos violaram. Nós violamos, né? Violaram essa condição e caíram. Eles se tornaram como refúgios. Na página 175 diz que se tornaram lixo. Prontos para ser descartados. Em tal estado, as pessoas decaídas não têm nenhum motivo para reclamar, não importa como Deus possa tratá-los. Isto é que este versículo nos ensina. Então, a nossa tendência é reclamar, às vezes, a gente não reclama às vezes com a boca, reclama no pensamento, né? Não concordo com isso. Ou no sentimento, eu não aceito isso. Às vezes a gente não reclama na palavra. Quando você falou, reclamou na palavra, substancializou, né? Mas já no pensamento, no sentimento, peraí. Então aí, por isso que tem que corrigir. Por isso que o próprio Jesus já falava 2000 anos atrás, né? Se você já pensou, você já pecou, não é assim? Se você pensou, pecou. Então, você vê, essa correção, na verdade, Deus vem tentando corrigir o ser humano ao longo da história humana. Mas como nós estamos tão acostumados, Satanás está tão acostumado a ser dono nosso, Satanás diz, ele é meu filho, eu nem ligo para ele faz o que eu quero mesmo, e nem estou preocupado, porque acostumou, virou costume, é quase tradição, pensar como Satanás pensa. Infelizmente é assim, gente. Então, como vamos mudar isso? Nós temos que mudar isso. Isso é fácil? Não. Por isso, nós precisamos ter, quando se fala em questão da representatividade de Caim e Abel, né? Então Caim não é porque ele é mau, mas é por fato dele representar Lúcifer, representar Satanás. Não é que Abel é santo, é filho de Deus, não, é que ele representa Deus. O lado bom de Deus, representa Deus. Por isso se diz, né? Abel tem que subjugar Caim, amar Caim, e Caim tem que, o quê? Eliminar a natureza caída. Então, nós precisamos desse processo para acelerar o processo da restauração da humanidade. Por isso nós temos que nos unir com os verdadeiros pais, se unir com a verdadeira mãe, né? Se unir com nossa figura central, imediata, né? Seja na cidade como missionário, seja no pastor, no estadual, seja com o presidente. Nós temos que nos unir. Então, essa relação que nós temos aqui, poucas pessoas que temos aqui na sede central, né? Ou com o Brasil, nós precisamos ter essa relação, aproximar mais o coração de Deus. Muitas pessoas nos machucam, ok, machuca, mas aí você vai revidar? Vai revidar? Não. Então se machucou, não, talvez aquela pessoa que está em uma situação difícil, ela precisa, de repente, foi uma condição para ela, para eu ouvindo, eu posso fazer com que aquela pessoa, ela está sobrecarregada, né? Teve um irmão que falou bastante coisas para mim, né? Doeu o coração, mas eu não podia responder nada para ele. Por quê? Porque eu sabia que ele precisava de uma condição ele estava sufocado. Então, se ele continuasse daquela maneira, se eu não ouvisse e tivesse gratidão, ele talvez estaria numa situação mais difícil.
Então, ligando para vários irmãos, tanto eu como o pastor Daí, né, pastor Daí? Para vários irmãos do Brasil inteiro. Então, nós percebemos realmente uma análise, como está a situação, entendimento, o nível de cada irmão, de cada líder, né, do Brasil inteiro. Então, como precisa realmente a educação? Como é importante ouvir essa educação que o presidente tem nos dado, nos orientado, porque ali está mastigado o curso Fórmula. Gente, nós temos o curso Fórmula na nossa vida inteira, até chegar à perfeição. Então, tem um irmão que perguntou para mim, pastor Samuel, disse assim, pastor Amaral, tenho os pais que são perfeitos. Alguma família abençoada do mundo inteiro já atingiu a perfeição? Eu falei assim, meu irmão, eu não sei. Se tem, eu não conheço ainda, não chegou essa informação. Eu gostaria de saber, né? Tem alguma família que atingiu a perfeição? Esse é o nosso propósito. Não é, pastor Nauk? Não é, senhora Satome? Esse é o nosso propósito, atingir a perfeição. Como eu faço isso? Gente, aí agora eu vou mostrar para vocês, tem vários, né? Então, tem aí, o próprio Jesus já ensinou há tempos atrás, e os verdadeiros pais continuam ensinando através do princípio divino, né? Então, tornar-se o templo de Deus. Nossa, se eu sou o templo de Deus, eu vou fazer algo que contrário de Deus? Não. Formar um só corpo com Deus. Então, onde eu estou com o meu corpo, eu estou dormindo, estou andando, estou pensando, estou na cozinha, estou fazendo limpeza, estou restaurando, eu estou em qualquer lugar, em qualquer forma, onde eu estiver, eu sou corpo de Deus. Então, esse corpo de Deus não pode ser manchado. É fácil? Não, mas é a nossa meta, é nosso destino. Atingir a deidade, ser aquela deidade de relacionamento com Deus. Sente exatamente o que Deus sente. Nossa, se nós sentimos o coração de Deus, a gente não aguenta. A gente não suporta tanta dor. Porque Deus é aquele que suporta a dor com lágrimas, vê a nossa verdadeira mãe, né? Lágrimas, né, de sangue. Mas ela está ali, né, amando cada um de nós. Conhece a vontade de Deus. Então nós temos que conhecer a vontade de Deus. Então, qual é a direção nesse momento providencial? Então o presidente vai dar as direções no próximo domingo. Vamos acompanhar todos os irmãos e irmãs que nos acompanham, por favor. Fale para todos os irmãos do Brasil inteiro, vamos acompanhar a direção. Com certeza tinha a direção. Nós temos que realmente, além do nosso ministério tribal celestial, nós temos que concluir essa vitória com o foco principal, baseado num testemunho, que é o testemunho que é importante, né? Nós multiplicarmos as bênçãos para o nosso próximo, e também a restauração nacional. Então, vive exatamente como Deus deseja que ele viva. Então nós temos que, gente, ver essas naturezas, que é a natureza de Deus. Então, se nós pensarmos disso, nós vamos diminuir o pensamento, né, do capeta. Tem no mini rondoquê do pastor César hoje, ele falou assim, né, que geralmente nas famílias tem aqueles dois tipos de anjinho, né, o anjinho do bem e o anjinho do mal, né, e o anjinho do bem, faça essa coisa boa, e o anjinho do mal, não, faz isso, né, então tem aquela brincadeira, às vezes até desenho animado, tem o anjinho do bem e o anjinho do mal, né, então você fica pensando qual que você faz, né, e você tem que tomar decisão. É interessante, pior que é verdade, no pensamento, no sentimento é assim. Então, continuando, né? O aperfeiçoamento individual. Imediatamente sente tudo que Deus sente, como se o sentimento de Deus fosse dele mesmo. Não consegue fazer coisa alguma que cause sofrimento a Deus. Jamais pode cair. Gente, tem a fórmula. Temos a fórmula. É fantástico. Então aqui, ó, o curso fórmula original, é a porção de responsabilidade humana. O ponto inicial, o ponto de união do casal aperfeiçoado, o centro do domínio. Nós temos que atingir essas três bênçãos, né? O domínio interno do coração e o domínio externo pela ciência. Então nós temos que chegar a isso. Esse é o nosso foco, Então, se nós realmente canalizarmos e usar todos, né, a educação que recebemos dos verdadeiros pais, das palavras dos verdadeiros pais, do princípio divino, do curso fórmula, e seguir o curso fórmula no qual os verdadeiros pais já deixou pronto para nós vamos conseguir. Vai levar menos tempo, mais tempo, mas vamos conseguir. Então, infelizmente, todos nós sabemos que Adão e Eva deviam atingir esse ponto, né? Ser criador e dominador. Mas, infelizmente, houve a queda, né? Houve a queda. Então, aqui nós temos no curso Fórmula, a restauração material, né? O curso de separação de Satanás. Então, é fácil separar Satanás? Não é fácil, mas nós temos que fazer isso diariamente. A separação de Satanás constantemente, 24 horas, né? Então,
depois nós vemos o testemunho, a bênção, atingir um nível de coração com o Messias, e assim seguir até a perfeição. Então Adão e Eva deveriam, né, atingir essa perfeição, mas infelizmente o que aconteceu com Adão e Eva? Caíram, né? Não atingiram a perfeição, não atingiram a unidade com Deus. Eles caíram, infelizmente. Então nós estamos seguindo 2 cursos fórmula ao mesmo tempo, né? Nós estamos seguindo o curso fórmula original e o curso fórmula no processo da restauração, curso inverso, para voltar ao curso original. Então todos nós sabemos disso já, né? Então, para a restauração do homem decaído, precisa o curso de separação de Satanás e a liquidação do pecado original. O pecado original já eliminamos, sim, mas nós precisamos haver a separação absoluta de Satanás, né, para se unir com Deus. Então, temos que seguir, restaurar a si mesmo ao nível de Adão e Eva, que tinham crescido, no estágio de crescimento. E renascer recebendo o Messias, né, eliminando o pecado original. E aí crescer mais, e crescendo, seguindo o Messias, até atingir a perfeição. Então, quando nós restaurarmos isso, aí voltamos à posição original. Gente, o princípio divino, as conferências do princípio divino é fantástico, porque cada vez mais vai iluminando a nossa mente, vai apagando a escuridão que tem na nossa mente, né, e dando luz, né, como o sol, né, como o sol, vai brilhando dentro da nossa mente. Então aqui para completando a finalidade da criação. Então aqui o presente explica, né, nesse gráfico, é fantástico, né, eu não vou dar detalhes para os senhores aqui, que é muito conteúdo, mas o que acontece? Vou dar só um exemplo aqui, o fundamento de fé e fundamento de substância. Então aqui muitas vezes nós recebemos a bênção nesse nível aqui, né, nesse nível aqui. Mas aí às vezes recebe a bênção nesse nível, ou recebe a bênção nesse nível, mas o padrão, a distância, né, a distância está grande, mas o padrão é esse aqui, não mudou. Eu recebo bênção aqui, ou recebo bênção aqui, ou bênção aqui, mas o padrão é aqui, não muda o padrão, né? Então Deus quer abençoar toda a humanidade, mas nós temos a responsabilidade de educar todos eles, né? Então eu vou passar aqui para frente, porque quero mostrar algo detalhe para os senhores. Então, ó, nesse nível aqui, né? Então, às vezes, muitas das bênçãos que recebemos no nível muito baixo, mas não quer dizer que nós estamos, não quer dizer que, eu recebi a bênção aqui, está tudo ok. Que muitas pessoas receberam a bênção, às vezes muitos irmãos, pastor, eu fiz tudo, já recebi a bênção, já estou ganhando material, fiz a terceira bênção, já tenho bens materiais. A pessoa pensa que, ao fato de receber a bênção e já ter ganhando muito dinheiro, já atingiu a terceira bênção. Tem um entendimento totalmente errado, né? Pensa que terceira bênção é isso, né? Então vamos lá. Eu tenho que enfatizar esses itens aqui, para mim é muito importante, observando eles, como o presidente explicando, eu gostei muito, né, do que o presidente vem explicando nesse guia interno do curso Fórmula. Então, os itens práticos do curso Fórmula, as coisas que temos que realizar na vida. Então, baseado nesses pontos do curso Fórmula, nós podemos atingir a perfeição. Vamos lá. Isso aqui não quer dizer ordem, né? Mas vários pontos que ele coloca, que eu achei fantástico. Dízimo, restituição material, nós temos que fazer. Os 10 mandamentos, né? Hoje, agora, estava vendo uma conferência do irmão, do pastor Sampaio, tem os 10 mandamentos do comunismo, né, os 10 mandamentos da cultura comunista, né? Da cultura comunista. Como Satanás está controlando o ser humano com uma forma tão simples e domina a nação. Faz o que quiser, né? Então, a pureza sexual, então, o agradecimento e arrependimento, o sermão dominical, o rondoquê, fundamento de fé, fundamento de substância. Tudo isso, presente em cada item desse aqui, ele explica detalhadamente em cada vídeo. Por isso nós temos que assim, olha, eu não entendi, eu não sei bem o que é fundamento de fé, né? Fundamento de substância. Você tem aquele vídeo lá, o presidente explica detalhadamente, profundamente, né? É muito, muito importante. Se a pessoa não entende isso, né? Se não entende isso. Principalmente agora ele está dando sobre a família de Adão. Deu a primeira parte antes de ontem e a segunda parte ontem, né? Hoje certamente ele vai dar a terceira parte, né, da família de Adão, que é a base
do fundamento de fé e fundamento de substância para fazer o curso inverso. Então, a questão do testemunho. Temos meta, né, pastor Daí? Então, temos uma meta de testemunho, 1000 membros novos. Então, daqui a pouco o pastor Daí ele vai dar um relatório. E como nós devemos atingir esse nível de 1000 metas, né? De 1000 membros, né? Através das metas. Como devemos fazer nesse período do coronavírus que estamos distante socialmente, mas devemos estar próximo do coração das pessoas, através do WhatsApp, do Zoom, do Skype, né? Então, usar através do testemunho, os vídeos, tem uns vídeos fantásticos, né, do seu Ronilson, do pastor Daí, que nós devemos transmitir para todas as pessoas, né? Eu mandei para muitos, né, dos meus contatos, do Ministério Tribal Celestial, também de filhos espirituais, para que eles pudessem multiplicar esses vídeos para várias pessoas. Então, quando nós fazemos o fundamento de fé e fundamento de substância, nós queremos o quê? Fundamento para receber o Messias. Se faz o fundamento para receber o Messias, recebe o Messias. Então você recebe a bênção do céu. Você conecta com Deus, conecta com o Messias, com a sorte celeste. Gente, nós não temos capacidade, temos? Qual a capacidade que nós temos? As pessoas que Deus preparou ao longo da história humana para receber o Messias, recebeu? Não. As pessoas preparadas por Deus, tanto internamente como externamente. Então Deus o quê? Nós estamos vivendo no tempo do verdadeiro pais, respirando o mesmo ar. Ele nos escolheu, nos chamou para esse tempo. E Ele está nos capacitando o quê? Então nós temos que usar a capacidade de Deus, porque realmente eu não tenho capacidade. Tem que usar a capacidade de Deus. Aí Deus pode trabalhar. Aí Deus trabalha. Então aí você recebe a sorte celeste. Aí Deus vai te guiando, né, te orientando, com coração de gratidão, com coração de arrependimento, com coração de avaliação, né, diária. Pai, realmente eu preciso desenvolver, crescer cada vez mais. Né? E aí a bênção sagrada, a bênção que nós recebemos do verdadeiro pais, que é o nosso passaporte, mas não é o primeiro passo. E aí nós temos que fazer o fundamento quê? Qual o fundamento que o verdadeiro pais fez ao longo da sua vida? Nosso pai, lá na prisão de Hunan, nosso pai conseguiu vitória de 12 discípulos sem falar nada, só servindo, amando. Então, 1, 3, 12, 36, 72, 430. É o que nós temos que fazer agora com o nosso Ministério Tribal Celestial, que é o destino absoluto. Isso que o verdadeiro Pai deixou na sua última oração em 2012. É o destino absoluto. Através do Ministério Tribal Celestial, é que nós vamos realmente herdar do verdadeiro Pais toda a herança. Então, nós temos que conseguir essa vitória e tornar o quê? Vitorioso no Ministério Tribal Celestial. Aí ele vai explicando, libertação de bens dos antepassados, né? Tem a libertação central. Então, quantos espíritos centrais domina cada um de nós, né? Às vezes, eu quero fazer uma coisa para Deus, mas parece que o espírito mal dentro de mim, o espírito central está me conduzindo para o lado errado. Então, eu tenho que libertar esse espírito central que me incomoda. Então, é uma oportunidade muito grande de fazer a libertação de espírito central. É diferente de espírito colateral, que é aquele espírito de fora das 4 linhas, né? Que é parentes, né? Ok? Então, para a libertação de si mesmo. Então, claro, nós temos que fazer as oportunidades que todos nós temos de fazer a libertação quando temos o Tchombo, fazer a libertação individual, né? De si mesmo. Mas quando vai para o mundo espiritual, se eu for para o mundo espiritual um dia, todos nós vamos, né? Nós iremos. Então, aí eu tenho que pedir para que os filhos possam fazer a minha libertação individual, para pagar meus pecados que eu cometi aqui na terra enquanto eu vivi, né? Igual nós vamos fazer dos nossos antepassados agora, né? Fazer a carta de desejo, mesmo que libertei, mesmo que eu comecei em 1999 a fazer a libertação em bens antepassados, e são abençoados, mas eles têm o pecado deles marcado no corpo. Então eu preciso fazer o quê? Uma carta de desejo, Pai Celeste, por favor, apaga todos os pecados que meus antepassados, que já estão no mundo espiritual, sejam limpos, para que não haja, né, acusação. Tem que apagar. Então é uma oportunidade que nós temos, né? Então escrever essa carta de desejo. Educar nossos filhos de segunda geração, e manter a pureza, e os netos, terceira geração, para receber a bênção. Então nós temos que cuidar, né? Além de cuidar dos nossos antepassados, nós temos que cuidar e educar nossas descendências.
Os 4 grandes reinos do coração. Gente, nós temos, olha que coisa maravilhosa. Como será que é viver nos 4 reinos do coração? Eu fico assim, sabe aquela comida gostosa que eu quero comer, mas nunca comi? Nunca experimentei? Hein, Samuel? Imagina você ter uma vontade de comer de repente uma comida gostosa lá no Peru, né, senhora? Que eu nunca experimentei lá no Peru, comer aquela comida gostosa, mas nossa, aquele sonho. Ou lá mesmo no Chile, né, senhora Sara? Poxa vida, como será? E você fala, olha, pastor, é assim, tão muito boa. É maravilhoso, é muito gostoso, mas eu não, puxa, nunca experimentei, né? Entende? Então nós temos que experimentar esse relacionamento de coração com os irmãos, né? As 3 grandes realezas, como realmente ter essa realeza dos avós, dos pais, dos filhos, né? O reino da família real, a restauração dos 3 direitos, né? Direito dos filhos, direito dos pais, direito dos avós. As 3 grandes bênçãos, nós temos que chegar a isso, né? As 3 grandes bênçãos dentro da tribo, né? Aí chegar o grande Tchombô. Não, o senhor Ronilson está preocupado, nós temos que realmente conseguir essa vitória, que agora o Tchombô, nós temos que substancializar o Tchombô. Realmente o Messias tribal celestial, substancial, real. Aí algumas pessoas assim, nossa pastor, mas agora tem que dar contribuição de $5 por cada família? Mas se nós tivéssemos restaurado nossos 430, desde os anos 70 que o Vedros Pais tem falado do Messias tribal, 160, 180, lá a igreja 360, hoje 430. Aí, se tivesse 430, todo mundo já tinha pago a sua contribuição. Mas nós não cumprimos a nossa porção de responsabilidade de dar testemunho. E nosso pai falava, pelo menos 1 por mês, né, devia dar. Então, eu não posso reclamar. Eu tenho que, Pai Celeste, não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Entende? Tem que ter a determinação, eu vou fazer. Porque nós devíamos dar testemunho, nós devíamos ter os frutos espirituais. Se tivéssemos feito isso, o que o Vedros Pais pediu há tanto tempo atrás, tenho certeza absoluta que hoje seria diferente. O mundo que nós estamos vivendo seria diferente. Se tivesse multiplicado as bênçãos para o nosso próximo. Por isso é a nossa grande responsabilidade, eu não posso reclamar, eu tenho que me arrepender, e assim, Pai Celestial, não, eu vou continuar dando testemunho, eu tenho que cumprir minha parte. Eu estou em débito com o Senhor, estou em dívida com o Senhor. Né? Então, contribuir para a restauração nacional através da vitória do Messias tribal celestial. Então esse é o propósito, nós temos que restaurar a nação. Pelo menos um terço da população do Brasil. Grande Ezequiel, 1/3. 1/3 da população do Brasil, 200 milhões, quanto que é, pastor Samuel? Quanto? 72 milhões? 70 milhões de habitantes do Brasil. Nós temos que atingir todo o Brasil, 70 milhões de habitantes, 1/3. Isso que a verdadeira mãe falou. Pelo menos 1/3 da humanidade nós temos que restaurar. Então 1/3 da população do Brasil, então é nossa meta. Gente, é isso que nós temos que pensar dia e noite. Através das atividades de transformar a sociedade para o reino dos céus, nós temos que transformar o reino dos céus dentro de mim mesmo, dentro da minha família, dentro da minha tribo, dentro da minha nação e no mundo. Fazer com que haja essa conexão entre o céu e terra. Então, como diz a nossa mãe, ao verdadeiro Pai, por favor, fica com o Pai Celestial, desde que a terra eu vou cuidar. A nossa mãe determinando que a terra, ela vai 10, 20 anos. Então, nós temos que estar junto com a nossa mãe. De conseguir vitória para Deus, e ofertar para Deus, para os pais celestiais, para o verdadeiro Pai. O verdadeiro Pai descansou? O que vocês acham? O verdadeiro Pai descansou? Ele queria descansar, ele não conseguiu. Não conseguiu. A verdadeira mãe está descansando? Não. Podemos descansar? Não. Então é nossa meta, nosso propósito, ok? Então, gente, por favor, todos nós temos que fazer isso durante toda a nossa vida. Eu estou com 57 anos, eu estava fazendo um cálculo, meu Deus do céu. Se a nossa mãe estava dizendo de 10 a 20 anos, o custo dos filhos começou em 95, nós estamos com 25 anos, né? Nós temos 15 anos até 2035. Até lá, eu tenho o quê? Praticamente aí 15 anos. Então, se você dividir ao meio, você dorme a metade do tempo, né? Seria 7 anos só. Eu teria só 7 anos, porque a outra metade, você dorme, você tem outras, né? Então, 7 anos, a metade. Então, eu estaria com 72 anos. Eu fazendo um cálculo, meu tempo de vida. Pai Celeste, eu tenho pouco tempo. Como é que eu vou fazer? Né?
Eu tenho que acelerar. Então, nós temos famílias abençoadas, Messias Tribal, o Registro do Céu, família do Chombo, Cerimônia de São Juá. Então, todos nós temos que realmente seguir isso aí. Escrever a carta de desejo, como já expliquei, né, para limpar o registro dos pecados antepassados, pagar a libertação de si mesmo, né? A carta de desejo, limpar os pecados do meu próprio espírito. Como limpar? Através do Cerimônia de Chombo aqui, né? Fazer o Ansu, né? Libertação de bênção antepassado, libertação central, testemunho, rondoquê, sermão dominical, dízimo. Então, tudo isso nós temos que fazer. Então, só para enfatizar a todos os senhores, né? As 3 grandes bênçãos, contribuição da tribo, 4 grandes bênçãos, 4 grandes reinos do coração, a bênção, fundamento para o Messias, fundamento de fé, fundamento de substância. Então, nós temos que realizar isso. Então, gente, eu quero agradecer muitíssimo, realmente, a paciência de todos vocês, todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanharam pela internet. Por favor, realmente, vamos, seguindo a orientação do presidente, né? De realmente dar testemunho dos verdadeiros pais, né? Dar testemunho, fazer com que os verdadeiros pais possam se tornar conhecidos no mundo inteiro. Então, nós temos que purificar o nosso coração, a nossa motivação, realmente a centralização, negar o eu falso, né? Que muitas vezes nos contamina, né? E realmente para que o eu verdadeiro possa estar sempre em renascimento, né? O eu verdadeiro possa estar na linha de frente, né? Então, nós temos que fazer isso o tempo inteiro, ok? Então, eu quero agradecer muito a presença de todos, que Deus abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, no Brasil inteiro, né? Aqui também, aqui na sede central. Vamos tomar o distanciamento do vírus, do coronavírus, mas vamos nos aproximarmos do nosso testemunho, dos nossos irmãos, né? Amar mais. Eu sei que é difícil amar, se é difícil amar, Pai Celestial, é difícil amar, permita que eu possa amar como o Senhor ama, porque eu não consigo amar. Pai Celestial, permita perdoar aquele irmão, aquela irmã, que eu não consigo perdoar como o Senhor perdoa, mas me capacita a perdoar, a amar. Então nós temos que aumentar essa densidade, né? E aumentar a proporção do meu coração só cabe tanta pessoa, vamos aumentar para um número maior, vamos aumentar a nossa capacidade de amar, ok? Então, eu quero agradecer muitíssimo a todos, que Deus abençoe a todos, obrigado a todos os irmãos e irmãs que nos colaboraram nesse período aí, né, de sermão dominical, realmente agradeço muitíssimo. Vamos fazer a oração. Nossos amados pais celestiais, verdadeiros pais do Senhor Terra e Humanidade, somos gratos imensamente aos verdadeiros pais, pela oportunidade de estar vivendo esse tempo, Pai. Realmente o Senhor nos chamou nesse tempo, nos escolheu para viver junto com o Senhor, e o Senhor quer que cada um de nós possamos tornar filhos verdadeiros vossos. Pai, sabemos que por causa da queda, realmente demos grande dor ao vosso coração. A alegria do Senhor foi muito grande, Pai Celestial, de criar vossos filhos para sentir alegria, mas a grande dor, até hoje, Pai, a dor de sofrimento ao perder vossos filhos, e ficamos presos no meio do caminho, Pai Celestial, servindo a 2 senhores. Por isso, Pai, chegou o momento de nós realmente decidirmos a servir a um só Senhor, a só a vós, Pai Celestiais, aos verdadeiros pais do Senhor da humanidade, realmente aos verdadeiros pais, e principalmente, Pai Celestial, nesse tempo, nós temos que absolutamente, em nossa mente, nosso espírito, nosso coração, realmente separarmos absolutamente de Satanás, Pai, realmente fazendo as verdadeiras condições na nossa vida diária, 24 horas, para que possamos tornar aquela pessoa, aquele filho e filha, que o Senhor possa realmente, Pai Celestial, dar inspiração, possa nos conduzir para que nós possamos multiplicar as bênçãos, Pai Celestial, para o nosso próximo, através de nós mesmos. Pai, quanta gratidão temos pelo Senhor. Permita que possamos iluminar, Pai Celestial, toda essa escuridão, Pai Celestial, realmente através da bênção do verdadeiro Pai, limpando a linhagem de sangue, Pai Celestial, dos seres humanos, através do testemunho, através da bênção do verdadeiro Pai, e assim, Pai Celestial, dando luz para toda a humanidade. Pai, é nossa porção de responsabilidade humana. Queremos realmente, Pai, ter esse coração de poder dar alegria para o Senhor, Pai, não mais tristeza. E assim, Pai Celestial, ter um coração de realmente a capacidade de subjugar, separar Satanás de nós mesmos, subjugar Satanás dentro de nós mesmos, Pai Celestial, para que o Senhor possa habitar em nosso coração 24 horas, e nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações sejam de acordo com a vossa vontade. Obrigado, abençoe, Pai Celestial, toda a nossa família abençoada do Brasil inteiro, do mundo inteiro, Pai. Proteja, guie, Pai Celestial, proteja a verdadeira mãe, toda a família verdadeira, para que juntos, Pai Celestial, com todos os líderes mundiais, Pai Celestial, e também com todas as famílias abençoadas,
aqui, Pai Celestial, no nível continental, o reverendo Kim Sang-suk, e também, Pai Celestial, nosso líder regional, Pai, presidente Kurt Sazak Soranam, que eles possam ser guiados por vós, Pai Celestial, eles que vêm nos educando, Pai, sacrificando para poder nos educar e fazer com que cada vez mais possamos entender, Pai Celestial, o curso Fórmula, que é o curso, Pai Celestial, de retorno para vós, Pai Celestial, para que possamos realmente tornar vitoriosos, filhos e filhas vossos, que realmente possa dar alegria a vós e aos verdadeiros pais. Muito obrigado por esse momento sagrado desse sermão dominical. É que vos agradeço a vós por tudo e relato meu nome, José Amaral da Mota, da família Abençoada Central. Ádio. Muito obrigado. Irmãos e irmãs, é mais um prazer nós estarmos aqui nessa manhã para acompanhar o sermão, as palavras. Muito obrigado ao pastor Amaral, que trouxe as palavras para nós nessa manhã, mostrando para nós a importância do nosso curso Fórmula, a importância da nossa centralização, da nossa união enquanto comunidade, e assim união com a nossa figura central, com aquilo que os pais celestiais, os pais e as nossas figuras centrais estão dando direção neste momento, para que possamos então estar realizando. O relatório desta semana, eu quero iniciar com o relatório da UPF. O Dr. Simão me enviou nesta semana as atividades da UPF. Então aqui foi realizado no dia 6/4, a reunião da UPF com o tema Paz e o Ciclo da Vida. Também no dia 8/5, o webinar Peace Talk da UPF com o tema As perspectivas e desafios na Península Coreana à luz dos desenvolvimentos recentes, com 325 participantes de 68 países. Uma salva de palmas aí às atividades da UPF, que os pais celestiais e os verdadeiros pais abençoem grandemente. Também no dia 11/5, às 11 horas, reunião da colisão de organizações religiosas, espiritualidade e iniciativa de justiça também aí da UPF. O Dr. Thomas Osh estava ali presente nessa reunião. Também reuniões internacionais com os secretários gerais, líderes regionais da UPF, centralizado o Dr. Thomas Osh. Uma salva de palmas também para mais essa atividade, mais esse ramo tão importante da providência que é a UPF. No dia 21/4, reunião com os embaixadores da paz do Brasil, com a participação aqui de 17 embaixadores da paz do Brasil participando, e aí também a nossa irmã Elisa está ali presente, né? Muito obrigado aí pelas atividades que estão sendo realizadas. No dia 30/4, às 16h30, reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa, e essa reunião ela foi coordenada pelo pastor Josué. Esse pastor Josué, ele foi para a Coreia em 2018, né, e participou das atividades na Coreia em 2018. O que nós podemos perceber é que mesmo nesse momento da pandemia do coronavírus, a UPF também não parou, né? Parabéns aí ao Dr. Simão, uma grande salva de palmas, toda a equipe, né, da UPF que está trabalhando. No dia 5/9, né, e também no dia 13/5, no dia 5/9, não, foi no dia 5, 9 e 13, agora de maio, 3 reuniões com a AIPD, né,
a Associação Interreligiosa para a Paz e Desenvolvimento, coordenada aí por nosso querido pastor Bubacá. Pastor, parabéns, saudade do senhor, né? Deus abençoe grandemente aí as atividades que está sendo realizado, né, desenvolvido pela UPF e aí também a EPD. As atividades de home group nesse mês de maio, então nós temos aqui a atividade do home group full time, a 8ª turma, né, então realizou nessa semana a reunião de home group também em Brumado, na Bahia, nesta semana, reunião de home group no Rio Grande do Sul. Queridos irmãos gaúchos, parabéns aí pelo trabalho de vocês, mesmo nesse momento aí de pandemia estão realizando. Também reunião de home group em São José dos Pinhais, lá no Paraná, com 7 participantes. Reunião de home group Semeadores da Paz, lá no Rio de Janeiro. E reunião de home group aqui em Osasco, né? Parabéns, professora Sheila. Então aí os nossos home groups estão reunindo, né? Continuando as atividades. Deus abençoe, uma salva de palmas aí para as atividades dos home group, né? Que também estão vivos e ativos. Agora, neste momento, nós vamos entrar nas atividades, todos jovens, né? Todas as atividades jovens, ou todos os grupos de jovens estão envolvidos em uma única organização, que é o ASP. Então, as atividades de jovem, né? Ontem eu recebi do True Love Day. O True Love Day está com 11 grupos, né? 11 células de home group. Eles formaram, neste momento da pandemia, esses grupos. Esses grupos entre pessoas do mesmo sexo. Eles estão realizando encontros por chamada de WhatsApp, grupo de WhatsApp, Skype, e também faz o rondoquê junto. Neste momento eles estão lendo, fazendo a leitura do livro O Amor Verdadeiro, do Chon Song-yeon. Jocelyn, muito obrigado pelo relatório, Deus abençoe. Também ele está realizando, né, ali o True Love Day, com a coordenação do Jocelyn, está fazendo a reunião dos líderes, desses líderes de grupo, né, compartilhando as experiências de cada líder e também decidindo aí orar pelos participantes. Então, uma salva de palmas para os nossos irmãos, para a equipe, né, do True Love Day, que também estão trabalhando neste momento. Deus abençoe, queridos. Certo? Vamos continuar. As atividades agora, então, do CARP, né? Principalmente aqui o full time. Pastor Rideu, muito obrigado pelo relatório. Está realizando o estudo do princípio divino, 80 minutos diário. A primeira fase do estudo é a leitura do princípio divino, parte vermelha e azul e amarela, e os jovens estão assistindo todos os vídeos do senhor Ronilson, né? E fazendo o resumo desses vídeos, né? Como estudo básico do princípio divino. Na segunda fase, eles estão estudando um estudo mais avançado do princípio divino, uma leitura de todas as partes do princípio divino e assistindo os videoconferências, o pastor colocou aqui, do pastor Daí, como estudo da apostila do presidente Coit e o treinamento de conferência como estudo mais, estudando mais detalhadamente. Na terceira fase, estão estudando mais profundamente o princípio divino, lendo todas as partes, com o estudo da apostila do presidente Coit, fazendo treinamento de conferência, e eles estão gravando as próprias conferências, fazendo leitura da Bíblia, junto com a apostila do princípio divino, nesse estudo mais avançado. A grande maioria está na segunda fase. Alguns já concluíram a segunda fase. Então, pessoal, irmãos e irmãs,
esse momento do coronavírus é tempo para amolar a espada, é o tempo de amolar o machado, é o tempo de nós preparar. Então veja que todos os grupos, das famílias, dos jovens, todos estão fazendo atividade espiritual, que deve ser o maior foco, ou principal foco nosso, no momento dessa pandemia. Depois, o CARP está fazendo treinamento de conferência de 40 a 60 minutos diário. Nesse momento, tem 20 membros que estão recebendo treinamento com 3 líderes direto. Então veja, temos que entender o que a nossa figura central está pedindo. O que Deus está pedindo, o que os pais celestiais estão pedindo através da nossa figura central. Depois, os nossos líderes do Full Time estão aplicando aí a prova e explicação do princípio divino, de 1h30 a 1h40 diário. Cada um pesquisa no livro do princípio divino para responder as questões por 30 minutos. E em seguida, veio um modelo da resposta com a explicação detalhada. O estudo está aberto aos jovens, não somente os membros do Full Time, mas os jovens de todo o Brasil. Então, 40 participantes estão participando. As minhas filhas estão participando. Estou sentindo realmente muito bom. Deus abençoe. Muito obrigado aos líderes do Full Time por seu grande esforço neste momento da pandemia. A capacitação de líderes, um trabalho de equipe e uma prática de amar aos outros, união centralizada em Deus. Os membros do Full Time estão fazendo a capacitação de liderança através de cuidar dos membros. Então, reunião de capitão, cerca de 1 hora diária. Os capitões estudam a palavra do verdadeiro Pai sobre a liderança, recebe guia interno e dicas de desenvolvimento da liderança, para que eles mesmos possam desenvolver. 14 membros estão assumindo essa missão de capitão de equipe. Deus abençoe grandemente, assim a nossa comunidade dos pais celestiais pode ter um futuro brilhante cuidando de todo o nosso jovem. E também o CARP Full Time está realizando a condição, ou dando continuidade à condição de oração de 40 minutos, iniciando às 21 horas, ou seja, das 21 às 21h40, com aquele gráfico, né, que nós colocamos para que todos possam orar pelos pontos que estão ali no gráfico, no quadro de oração. Reunião de reflexão, essa reunião ela dura de 30 a 40 minutos, cada um compartilha a sua experiência do dia, referindo-se à sua meta interna, meta externa, centrada no líder da sua tribo, e assim encoraja uns aos outros. Deus abençoe aí por mais essa atividade e esse programa Luz do Jovem, né? Deus abençoe mais esse programa aqui, Luz do Jovem. O Full Time, né, administra o programa Luz do Jovem, um programa educacional à distância, aberto para os jovens de todo o Brasil. Os membros do Full Time assumem a missão de capitão das equipes dos participantes. Aí, 13 participantes estão participando. Deus abençoe grandemente mais essa atividade e o apoio dos pais juntamente com os filhos, né? O Full Time, os pais uniu-se em grupos no WhatsApp. Esse grupo iniciou dia 24 de março com o objetivo de criar um ambiente de uma família sob Deus, em cooperação
para o futuro do Brasil. Muito obrigado, Deus abençoe. Veja que o Full Time está recheado aí de atividade. E o Carpe da Liberdade também, sob a liderança ali do pastor Rideu, acompanhando mais próximo ali, os universitários participam do rondoquê pelo Zoom diariamente, e depois do rondoquê das 6 às 6h30, faz a reunião de relatório, referindo-se à sua meta interna e externa, centralizado no pastor Rideu. Alguns deles estão participando das conferências de causa, pensamento da unificação e também da prova e explicação do princípio divino. Todas as noites faz 40 minutos de oração, em seguida realiza reunião de reflexão entre eles. Semanalmente estão realizando as reuniões de home group. Deus abençoe aí o pessoal da Liberdade, Fique na paz, que os Pais Celestiais abençoem as atividades agora dessa semana. Tudo bem? Uma salva de palmas aí para o pessoal da Liberdade. Também aconteceu nessa semana a conclusão do projeto Estudo Avançado da Palavra. Esse aqui teve a coordenação do pastor Rideu, juntamente com o pastor Takashi. Então, do dia 28/3 a 27/4, foi realizado 20 conferências de causa, e do dia 28/4 a 16/5, foi realizado 15 conferências do pensamento da unificação, até o capítulo 6, ou seja, ética, e vai continuar. 40 pessoas participaram dessa atividade. Deus abençoe aí o pastor Rideu, o pastor Takashi, muito obrigado pelo esforço dos senhores. E ontem também aconteceu o segundo encontro, ou foi realizado a segunda encontro do ASPI. Os voluntários e staff do ASPI, junto com a comunidade Sagrada dos Pais Celestiais, realizou ontem o segundo dia do Peace Design, online. Tivemos a participação de 65 equipes e também 300 participantes. Tivemos a participação do presidente internacional do ASPI, presidente Koji Matsuda, que esteve enriquecendo o nosso evento. Aqueles que desejar conhecer o projeto, todos os projetos, seja bem-vindo. E o pastor Samuel está pedindo, por favor, visita a página do ASPI no Facebook e também no Instagram. Ele agradece aqui a cooperação de todos da comunidade. Deus abençoe, parabéns, pastor. O ASPI aí recheado também, porque todos os grupos, True Love Day, Carpe, Full Time, Universitário, San Juan, todos faz parte aqui do ASPI, desse grande programa. E também dando continuidade às atividades do ASPI, no Paraná, tivemos aí a reunião do San Juan ontem, com o tema Acertando a Vontade de Deus, e os nossos jovens do San Juan no Paraná estão sendo incentivados através dessa reunião, ou seja, a pastora Célia está ali incentivando que eles também devem assistir o guia interno, o vídeo do guia interno do presidente. Todas as equipes necessitam, todos os grupos, Federação das Mulheres, a ASPI, San Juan, e toda a nossa comunidade tem que assistir o guia interno do presidente, que está sendo disponibilizado diariamente. No sábado, a equipe de jovens participaram da oficina do Peace Design online, com a coordenação da pastora Célia Zaduski. Deus abençoe, pastora, muito obrigado por envio dos relatórios, que os Pais Celestiais, Deus Pais, abençoe grandemente. E nessa semana também nós tivemos várias reuniões em vários locais do Brasil, com os membros da comunidade Sagrada dos Pais Celestiais. Lá em Ribeirão Preto, reunião dos irmãos ali de Ribeirão Preto, via Zoom, juntamente com os missionários, o senhor Lorinaldo e a senhora Sirlene, e também a reunião com as famílias do estado do Amazônia. Parabéns aí ao Ribeirão Preto, a cidade de Ribeirão Preto, e também ao estado do Amazônia, ali com o pastor Amanso. Ok, pessoal, uma salva de palmas a essas atividades. Também
No domingo está acontecendo a reunião com os membros do Estado do Paraná. No Rio Grande do Sul também está acontecendo a reunião dominical com os membros do Estado do Rio Grande do Sul. E também no sábado, o sermão dominical, lá em Brumado, com todos os membros, via YouTube. Deus abençoe aí essas reuniões de todos os estados, de todos os nossos irmãos, os pastores. Deus abençoe grandemente. Uma salva de palmas para os nossos irmãos. Aqui na sede central, há 2 meses, nós temos a nossa oração, acontece a nossa oração às 9 da noite, ou seja, das 21 às 21h40. Já dura 2 meses, em todo esse período da pandemia, todas as noites, o grupo se reúne, pessoas na Bahia, pessoas em Minas Gerais, em outros estados, estão entrando e participando junto, é como se a gente estivesse ali, presencial, fazendo essa oração. Deus abençoe a todos, muito obrigado por todos estar entrando aqui juntos. As atividades que eu vou mostrar nesse momento, é as atividades sociais que aconteceram nessa semana. Irmãos e irmãs, embora seja muito bom realizar essas atividades, mas não é o nosso foco, tá certo? Essas atividades, elas devem parar nesse momento da pandemia. Só se realmente tiver um caso muito extremo de uma família abençoada que está passando realmente necessidade, tudo bem, nesse sentido temos que fazer. Mas no sentido de nós querer causar algum impacto ou criar situações, ambiente para testemunho com essa atividade, não. A direção da nossa figura central, presidente Coide Soranã, é que realmente nesse momento nós venhamos parar com essas atividades. Mas vou mostrar as atividades que aconteceram nessa semana. Sim, a atividade espiritual continua aqui dentro, porque é da Federação das Mulheres. Então na quarta-feira, reunião pelo Zoom da MPM do Paraná, na quinta-feira, reunião da MPM Brasil, e na sexta-feira, reunião da MPM via Zoom de toda a América Latina. Salva de palmas aí pelas reuniões da Federação das Mulheres. A Federação das Mulheres no Paraná construiu e confeccionou, ou seja, contribuiu com a confecção de 200 máscaras para o projeto Mãos que Ajuda da Igreja Mórmon. Também a MPM confeccionou, aqui de São Paulo, confeccionou e fez doação de máscara para a prefeitura. Também, aqui, doações de máscara para agentes comunitários, para que eles possam redistribuir nas suas comunidades. A MPM de Santo Amaro realizou uma ação social na comunidade do Portelinha, em São Paulo, com a pretensão de entregar cerca de 500 máscaras para as famílias dessa comunidade que realmente estão em situação vulnerável. Também em Budas Artes, a nossa missionária, a senhora Rosa, está fabricando máscaras e distribuindo para os irmãos da igreja e também os vizinhos. Lá em Brasília, a pastora Giovana, juntamente com a Divani, fizeram 250 máscaras, entregou 170 para o embaixador, o padre Pedro, e ele levou juntamente com as crianças para ser entregue ao presidente Bolsonaro. Está aí a foto do presidente ali, pegou uma criança no colo, segurou, usou a máscara, e o interessante é que na máscara estava assim escrito: diga não à ideologia de gênero. Colocaram na máscara. Também a senhora Glória confeccionou ali máscara e está distribuindo também essas máscaras lá em Brasília. Depois, a ação da Associação das Mulheres, ação social, com parceria a outras organizações, ao Pão de Açúcar, fez a arrecadação de alimentos para doação. A entrega de cesta básica no Tocantins
E também entrega de cesta básica, entrega de sopa no Rio de Janeiro. E entrega de cesta básica lá em Santa Catarina. Deus abençoe grandemente toda a atividade que foi feita em nome da Associação das Mulheres. Uma salva de palmas pelo trabalho das nossas irmãs. Batalharam bastante nesse momento, né, para realizar essas atividades. Só o grande foco, ênfase, que nós temos que entender nesse momento, o foco do momento é que todos os membros assistam os vídeos de guia interno do presidente Coit. A vitória no Brasil, a restauração nacional, ela depende do entendimento da providência, do entendimento correto do nosso curso fórmula, de tudo aquilo que nós temos que restaurar durante a nossa vida. Então o presidente Coit tem esforçado bastante para gravar esses vídeos e assim disponibilizar para todo o Brasil. Então a sede central, através do nosso secretário-geral, Dr. André, está enviando todos os dias para vários grupos. Então ele está disponibilizando os vídeos de guia interno do presidente no grupo dos pastores estaduais e no grupo dos missionários. E nós temos aqui os pastores estaduais com a fidelidade à sede central, enviando os vídeos de guia interno nos grupos de membros do seu estado. Então ontem o estado de Goiás me mandou o relatório, nós estamos enviando. A comunidade de Pinheiros, nós temos 2 grupos aqui de Pinheiros, estamos enviando. Eu coloco lá todos os dias, tanto no grupo da comunidade, como no staff da sede central. No Rio de Janeiro, o pastor Marcos. No Piauí, o pastor Marco Túlio. No Pernambuco, o pastor Juvenal. E em Brasília, o pastor Wallace. Deus abençoe, queridos pastores, por sua fidelidade à nossa figura central e à sede central. Assim, nós estamos repassando para a nossa comunidade, ou seja, os membros que estão ali conosco, todos eles estão sendo bem alimentados com a palavra do nosso presidente Coit. Em São Paulo também nós temos os missionários fiéis que nessa semana, ou seja, estão colocando. Lá em Sorocaba, o nosso querido Seuan e Ayasamã mandou o relatório. Em Botucatu também mandou o relatório para nós. Guarulhos, Brumado, Franca, Sorocaba, Osasco, Itapecerica da Serra e Pirituba. Deus abençoe esses missionários que atenderam o nosso pedido e mandou o relatório no dia de ontem. Também nos grupos criados pelo Dr. César, os mini rondoquê, silencioso, dinâmico, todos os dias, tanto ele como o Dr. André, disponibiliza ali para todos os irmãos o vídeo do guia interno do presidente, a palavra do nosso presidente, canalizando essa palavra. Parabéns, Dr. César, pelos grupos criados. Está chegando já a 1000 pessoas sendo atendidas por essa atividade. E também os grupos de jovens, né? Como o STL, coordenado pelo pastor Roberto, né, Pascoalato, como uma figura central. Ele me disse: pastor, está aqui, eu estou enviando. Também os jovens da 8ª turma, né, com o grupo Coração de Piedade Filial, todos os dias estão recebendo. O Carpo Universitário da Liberdade está enviando, tem o seu grupo. O jovem do staff da sede também tem seu grupo, está recebendo. E também o grupo dos voluntários do True Love Day está recebendo. E também o grupo dos líderes do True Love Day. O Jocelyn está enviando todos os dias. Também tem grupos de Messias Tribal Celestial, ou seja, tem aquele pai espiritual que criou o grupo do seu Messias Tribal Celestial. Tem aqui um grupo de Messias Tribal Celestial, a Família da Fé e Família Unida, que todos os dias estão recebendo o guia interno do presidente. Ou seja, com isso, esse pai espiritual, ele está
criando membros maduros, membros concretos, através de receber o guia interno do presidente. Deus abençoe, ou seja, só não assiste quem não quer, só não recebe essa palavra quem não quer. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, e que todos sejam bem alimentados através dessas atividades. Presidente Coach, muito obrigado. Uma salva de palmas para esse guia interno e para os irmãos que estão assistindo e que estão, assim, entendendo mais profundamente a providência do Brasil. Irmãos e irmãs, para encerrar o nosso relatório de hoje, quero mostrar as atividades do testemunho dessa semana com o envio dos vídeos de conferência. Uma pessoa em Botucatu, uma jovem, ela recebeu os vídeos do guia interno da conferência e ela deu esse testemunho. Testemunho de uma jovem que estamos enviando os vídeos do princípio divino. Ela disse: eu gostei muito, pude ver um ponto de vista que eu não tinha e não conhecia antes. Através de nossas conversas e com a conferência, voltei a sentir aquele amor de Deus que um dia eu senti. Nossa, que profundo! Voltou a sentir o amor de Deus através do conteúdo do princípio divino e através do amor da mãe espiritual. Eu não posso afirmar ainda que essa é a igreja ideal para mim, porém, porque estou ainda conhecendo, mas eu sinto que vou tomar a decisão certa em relação a isso. Eu vou assistir todos os vídeos e, se eu gostar, posso ir em algumas reuniões. Não conheço muito ainda, mas achei interessante o pouco que vi. Deus abençoe nossos irmãos de Botucatu. Está enviando os vídeos e está tendo um relatório fantástico, uma resposta muito interessante dos convidados. Também o envio dos vídeos de conferência no Paraná. 11 pessoas estão enviando, 42 receberam e 8 deram resposta. 2 pessoas completaram os estudos e continua tirando dúvida. Paraná, Deus abençoe. Pastora Célia, muito obrigado por nossa interação, não é? Deus abençoe. E as atividades também ali no sul de Minas, em Pouso Alegre, com o pastor Nivaldo. Ele me mandou várias prints do WhatsApp, mostrando a resposta dos convidados. Rio Grande do Norte também me enviou, aqui eu li, muito interessante, e também do Pernambuco. Deus abençoe grandemente aos irmãos que estão entendendo o que Deus está pedindo nesse momento. Também nesse momento eu gostaria de falar para os irmãos e irmãs, que essa é a nossa campanha especial no nível nacional de testemunho. Já iniciou, nós só temos que entender o foco do testemunho neste momento. Então, nesse período do coronavírus, vamos fazer bastante investimento no testemunho. Vamos todos nós tornar vencedores no testemunho. Então, aqueles membros, aqueles irmãos que deram a bênção do Messias Tribal Celestial, deve focar para Educar 43, enviando os vídeos de conferência do princípio divino. Mas é claro, nós não temos que focar só nos casais que receberam a bênção. Devemos mandar para todas as pessoas, para todos os nossos amigos, para todos os nossos parentes, para todo o ciclo de oicos que nós temos. Então, o interessante é, cada membro tem que fazer o seu plano de meta de 2020, um testemunho com planejamento, onde nós podemos fazer um projeto dos resultados que nós vamos alcançar. Ou seja, nós temos que ter a meta nacional, mas para ter a meta nacional é necessário ter a meta estadual. Mas para ter a meta estadual é necessário ter a meta dos missionários. Para os missionários ter a sua meta, é necessário que cada líder de home group coloque a sua meta. Mas para cada líder de home group colocar a sua meta, cada membro deve colocar a sua meta, fazer o seu planejamento.
Então, irmãos, o resultado do testemunho, quando nós pensamos, uma semana atrás, no último sermão, nós tínhamos ali 107 membros enviando os vídeos. Alcançamos 778 convidados que receberam os vídeos. E nasceu 10 membros novos. A nossa meta agora é de 107 membros, pular esse número para 500 membros no Brasil. Ou seja, 500 membros da nossa comunidade sagrada dos Pais Celestiais começam a enviar vídeos. Agora, cada membro deve enviar para 16 convidados. Se cada membro envia para 16 convidados, ou seja, 500 enviando para 16, 8.000. E vamos ganhar 100 membros novos a cada mês, tem que ser a nossa meta. Essa é a meta que a nossa figura central maior está colocando para nós neste momento. Agora, ao enviar os vídeos, é preciso que nós enviamos com planejamento. Então, o senhor Ronilson, ele gravou, e nós estamos disponibilizando 3 vídeos que abrem o coração, que despertam o interesse do convidado. São aqueles vídeos com um assunto mais aberto. Depois, nós vamos enviar as conferências de um dia, que são 5 conferências. Então não manda, por favor, não manda primeiro o paralelo histórico. Manda primeiro aquele vídeo para abrir o coração do convidado. Depois você envia a introdução. Depois conversa mais com o convidado. Envia os princípios da criação. Conversa mais, coraciona mais. Depois envia a queda. Conversa mais, faz mais oicos, faz mais amizade. Depois envia a missão do Messias, conversa mais, tira mais dúvida. Depois envia os paralelos históricos. Até depois de assistir essas conferências, de um dia, vem de novo e começa as conferências de 7 dias. Tudo bem? Vamos trabalhar assim dessa forma. Nós vamos ter um resultado maior. Então a meta agora nacional é 500 membros. E para nós chegar em 500, precisamos do senhor e da senhora. 500 membros enviando, trabalhando com 16 convidados. Agora é claro, tem pessoas que vão trabalhar com 70. Não tem problema algum. O que eu não posso é ficar abaixo dos 16. 500 membros enviando para 16, chegaram um número de 8.000 pessoas, 8.000 convidados recebendo. E a meta que temos que alcançar é ganhar 100 membros novos todos os meses, através do nosso testemunho. Queridos irmãos e irmãs, vamos salvar esse Brasil, vamos salvar essa nação, que os pais celestiais amam e que os verdadeiros pais tanto amam, que vieram aqui morar e investiram nessa nação. Acreditamos no Senhor, na Senhora. Então, o nosso testemunho, pontos importantes para a vitória do nosso testemunho, é aprofundar o testemunho, amando, cuidando e subjugando natural cada convidado novo. Então eu tenho que, claro, deixar esse convidado, como diz a senhora Onan, deixa ele nadar dentro do teu coração, coraciona, trabalhe bem esse convidado. 2, quando o convidado de testemunho terminar de assistir o vídeo do princípio divino, o pai espiritual deve imediatamente, claro, sem ser chato e sem forçar, mas conquistar, imediatamente iniciar o estudo, 1 a 1, do livro do princípio divino, com o convidado, através do Skype, através do Zoom,
e através do WhatsApp. Tudo que nós temos que fazer nesse momento tem que ser pela internet. Nada de presencial, porque os pais celestiais e os outros pais, que é o Senhor e a Senhora vivo, que é o Senhor e a Senhora vivo, tá? Então o mais importante é nós permanecer vivo nesse momento e com saúde. Nós temos um irmão que adquiriu o coronavírus. Eu não vou falar o nome nem mostrar a foto, mas ele é um conferencista importante da sede central. E ele ficou internado cerca de 10 dias, queridos. Ele passou muito mal. Então, esse irmão, ele é importante estar vivo. Todos irmãos, é importante permanecer vivo, porque quando nesse momento nós vamos dar tanto testemunho, e quando passar nós seremos a grande equipe, a grande comissão para dar testemunho e fazer a providência crescer. E se o Senhor e a Senhora não permanecer vivo, como que a providência vai acontecer sem o Senhor e sem a Senhora? Então, o mais importante nesse momento é permanecer vivo. Então, o importante não é nós fazer atividade social, o importante é nós manter a nossa saúde, tá certo? Para que todos nós, para que Deus não tenha nenhuma perda no grupo da comunidade dos pais celestiais e dos verdadeiros pais, tanto a nível de Brasil como a nível mundial. Senhoras e senhores, entenda bem isso. Terceiro ponto, todos os líderes de home group devem iniciar com urgência as reuniões de home group pelo Skype, Zoom e WhatsApp, assim como muitos irmãos e irmãs já estão fazendo. Então os líderes de home group devem iniciar imediatamente. 4, devemos criar grupo de oração. Irmãos e irmãs, cria grupo de oração pelo Skype, pelo Zoom, também pelo WhatsApp. Vamos orar junto. Claro, todos os grupos que for criado tem que ser centralizado na sua figura central. Vai fazer qualquer coisa, ligue para o seu pastor, ligue para o seu missionário e pergunta: pastor, eu vou iniciar essa atividade, tudo bem? Não faça nada autocentralizado, centraliza, querido, para Deus então abençoar a sua atividade. Até aqui nós trouxemos o relatório. Que os pais celestiais, Deus Pai, abençoe grandemente. Tenha uma ótima semana e um muito obrigado. Ok, muito obrigado, pastor Odair. Então agora a gente vai às nossos avisos finais, né? Acho as notícias o pastor Odair deu todas já. Então, o primeiro aviso é sobre o evento do Synergy Online. Então, no próximo dia 23, sábado, a partir das 13h30 da tarde, o ASP irá realizar o evento Synergy Online. Então, durante os 2 últimos finais de semana, junto com a equipe de voluntários do ASP, junto com a comunidade, né, Sagrada dos Pais Celestiais e mais 365 participantes, realizamos o Peace Designer Online, que foi uma oficina de projetos de empreendedorismo social. Dessas oficinas surgiram quase 70 projetos, que vocês poderão conferir indo na página, né, do ASP, no Facebook ou no Instagram. E no dia 23 nós iremos ter a apresentação, né, desses incríveis projetos. Então, por favor, venham conferir. E quem quiser mais alguma informação, por favor, visite as nossas páginas, principalmente no site do ASP. Ok, o aviso número 2 é um aviso sobre... É o aviso eu posso dizer, acho, Departamento de Educação, junto com o testemunho, talvez, sobre o Facebook, né, do Princípio Divino. Então, eu vou ler a mensagem. Então, prezados irmãos e irmãs, estamos fazendo algumas mudanças no canal do YouTube, onde se encontram os vídeos do Princípio Divino. Em outras, mudamos o próprio nome do canal e de alguns vídeos. A finalidade é evitar que o YouTube direcione para os vídeos negativos ou de outros assuntos após o vídeo do Princípio Divino. Essa técnica já está funcionando de alguma forma, mas para acelerar esse processo de reconhecimento é importante assistir os vídeos, comentar
e dar like, além de se inscrever no canal. Fazendo isso, os vídeos positivos começarão a aparecer na frente dos vídeos com conteúdos negativos. Pois o YouTube reconhecerá como conteúdo relevante. Nesse caso, pode continuar enviando os vídeos para os convidados da seguinte maneira: pesquisa no YouTube o canal Palavra da Verdade, depois entre no canal e selecione o vídeo que quer enviar. Fazendo isso, os vídeos ganharão relevância e diminuirá a incidência dos vídeos negativos. Então, isso aqui é uma técnica, né, para a gente poder fazer com que os nossos vídeos do Princípio Divino eles possam entrar em evidência. Penso, essa é de uma direção também da Sede Mundial, né, porque lá na Coreia eles fizeram também isso, porque como tem muita negatividade na internet sobre o verdadeiro Pai, então eles utilizaram esse tipo de método. Então, penso agora, nosso departamento aqui do Brasil também está fazendo isso, então parabéns ao departamento e, por favor, então, sigam, né, essas direções. Okay, então agora nós estamos chegando já ao fim, né, de mais esse sermão dominical.